A lição de hoje, nós ainda estamos no capítulo 13, 3, é a última lição do capítulo. Há muitas moradas na casa do Pai, progressão dos mundos. Essa lição é de Santo Agostinho, Paris, 1862. Foi quando ele editou essa mensagem. 1862 a 160 anos, 62 anos, né? Isso aí. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece um termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente. Os mundos em que eles habitam, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e os da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência ao imperceptível grão de areia, que é a terra, que restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, esse mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alcança sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde o homem serão ditosos, porque nele impera a lei de Deus. Santo Agostinho. As outras três últimas lições também foram Santo Agostinho. Foram as últimas três palestras, foram Santo Agostinho. Então, o que Santo Agostinho quis dizer com esse parágrafo, né, com essa lição, progressão dos mundos? Primeiro nós vamos analisar que existe o mundo de expiação, né? Existem mundos, né? Não existe só nós. Existe ainda mundos de expiação, porque o universo não é tão vasto, tão grande, né? Que Deus não seria justo criasse só o nosso mundo. Então, existem mundos ainda de expiação. Existem mundos de provas e expiações como o nosso, né? Que já saíram do primitivo, né? Já está nesse processo, na nossa terra já está no processo de provas e expiações, entrando para o mundo de regeneração. Existem mundos regenerados, né? Em regeneração regenerados. Existem mundos felizes e, por último, mundos ditosos
porque aqui no final fala que um dia a Terra será um mundo de todo, né? Então ainda vamos passar por todas essas etapas de mundos, né? Pela regeneração, até ele se tornar regenerado, depois ele se tornará mundos muito felizes e depois um mundo ditosos, né? Essas são as 5 etapas de mundos que eu conheço, né? Mas existem várias outras infinitas, que a gente não dá conta de analisar a imensidão, né? Que é o universo. Nesse nosso mundo, vamos falar dele, que é aqui que nós estamos, nós passamos pelo mundo primitivo, né? Onde havia aqueles seres ainda bem primatas, né? Mesmo, o homem tinha até a semelhança de um macaco, mas eles não eram, né? Eles não eram comparáveis, eles só tinham vestimenta, aquele aspecto, mesmo porque havia uma necessidade dele ter aquela vestimenta, porque eles eram primitivos, ainda não tinham roupas, então eram adaptados de acordo com aquele momento em que eles estavam vivendo. Então o pelo, aquela estrutura toda, servia para eles de agasalho, né? Senão eles morreriam de frio. Então eles já, à medida que eles foram evoluindo, eles foram evoluindo também o corpo. A aparência foi mudando. Antes ele era um homem assim, que andava meio que, né, como se andasse de 4 patas, depois ele foi se erguendo, quem estudou história sabe disso, né? Então ele foi se erguendo até ele chegar a essa transformação desse homem de hoje. E essa evolução foi acontecendo de acordo com a evolução não caminha, essa evolução material desse corpo aconteceu porque ele também foi desenvolvendo a sua inteligência, foi desenvolvendo o pensamento, né? Quando primitivo era apenas a busca pela sobrevivência, porque era como ele vivia ali. Mas à medida que ele foi se moralizando, que ele foi se tornando mais humano, né? Cuidando uns dos outros, porque acho que começou tudo assim, cuidando uns dos outros ali, né? Porque eles viviam em tribos. E aí ele foi também evoluindo o corpo. E Santo Agostinho fala que tudo evolui, os animais, as plantas, tudo evoluiu, né? Tantos os animais tantos os inanimados como os animados, quer dizer, as rochas, os minerais que tinham na Terra, então eles foram se transformando também, evoluindo. E o mundo material também, os animais foram evoluindo, a gente passou pelos 3 reinos, né? O animal, o vegetal, o animal, depois o hominal. Então, é necessário um estudo bem grande, porque hoje, para a gente, numa palestra, não dá para falar. Mas, se querem estudar esse capítulo inteiro, pega o Livro dos Espíritos, que ali vai explicar todinho essa parte, que a gente não dá para falar tudo isso, porque estuda assim para meses, né? Mas diz que a gente sonhou lá no vegetal, né? E acordou no animal. Tem uma frase assim, faltando um pedaço. Então, quer dizer, a gente passou por esses 3 reinos e os animais foram evoluindo e ainda evolui até hoje. A gente também, até chegar no hominal, que é esse homem primitivo, também fomos evoluindo. E assim vai acontecendo em todos os mundos. Quando a Terra foi criada, que era só uma massa, né, uma bola de fogo, impossível de ser habitado, que era tudo, né? Depois ela se esfriou, se transformou numa massa, demorou alguns milhares de anos e assim foi. E aí tem notícia dos primeiros seres, né, que foram, na verdade, foram os celulares, né, os seres celulares, amebas, esses
micróbios, micro-organismos, quer dizer, se eles já estavam habitando a Terra naquele momento, então a Terra já estava em condições. Depois vieram os dinossauros, né? Foram extintos também há milhões de anos, isso tem notícia, e até chegar o homem demorou muito, né? Demorou, a gente não sabe, só os cientistas mesmo, os estudiosos, eles têm a certeza do tempo que isso começou. E tudo foi evoluindo. Se a gente for analisar os animais evoluídos hoje em dia, os animais, como que era tratado um cachorro, se a gente for analisar? Os cachorros viviam lá no quintal e comiam os restos das pessoas que sobravam. Hoje em dia não, eles têm até clínica para eles, né? Eles são atendidos, até tem clínicas, tem aqueles cartão para ser atendido, plano médico, plano de saúde, eles têm plano de saúde, tem a comida certa para eles, né? A minha, por exemplo, se ela come só ração, porque não dou outra coisa, mas ela é lixeira. Se ela sair na rua, ela come lixo. Aí ela passa mal, porque ela não está acostumada, né? Então, hoje em dia os animais já estão evoluindo, os animais domésticos, os cachorros são bem cuidados, fazem companhia para as pessoas, são quem guias, os gatos, né? Então são aqueles animais mais próximos dos homens. Então eles morrem e reencarnam. Diz que a reencarnação deles são rápidas, né? Mas eles não têm a inteligência do homem, né? Eles têm uma inteligência para eles, para aquele animal, né? Se o cachorro tem assim, a inteligência de uma criança de 3 anos, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, né? Precisa de um estudo mais comprovado. Mas eles têm a reencarnação deles, eles vão e voltam e eles vão passando por todos os reinos, assim como a gente passou, para um dia se tornar um espírito e vai nascer num mundo ainda bem primitivo, que é onde começa a vida deles, né? Como ser humanos. Então, fica chocado. Mas aí, você olhou assim... Não, já sabia. Mas é isso mesmo, um dia cada um... Mas já, não sei se o espírito do animal se for vira o espírito, vira um animal, né, no caso. Não, eles passam pelos reinos, então, né? Até chegar ao nominal. E aí tem também, eles têm no plano espiritual, colônias para eles ficarem quando eles chegam a essa época de reencarnar, eles passam por uma preparação, reencarnam nos mundos primitivos. Né? Não, seria igual nós passamos por isso. A gente ainda traz aquele animal feroz dentro da gente de vez em quando, né? Que a gente já foi um dia. Mas é assim, então tudo, Santo Agostinho fala que tudo evolui. As plantas, né? Elas evoluem, se transformam, se tornam. Então na natureza nada se perde. Os minerais se transformaram, então tudo isso foi se transformando. Então nada se perde, tudo se transforma. Então quando a gente desencarna, nosso espírito vai, mas nosso corpo vai ter uma serventia, né? Vai adubar a terra, vai se tornar alimento, né? E para outras criaturas que estão passando por esse reino, né? Que ainda vão chegar um dia, né? A ser um espírito. Então, o que a gente tem que analisar é que nos órbitos mais felizes, né, aonde já há uma evolução, tudo é diferente daqui. Né? As energias são diferentes, a estrutura, né, onde já predomina bem. No mundo, por exemplo, quando a gente vai chegar agora ao mundo de regeneração, nós estamos na porta, já está sendo feito. É porque é tudo muito sutil. Como é que a gente vai saber se está sendo?
E como eu vou entrar amanhã, acordei amanhã, hoje é mundo de regeneração. Não é assim. É que ele já está acontecendo bem lentamente. Quando Jesus falou que ia separar o joio do trigo, é assim, vai separando, vai havendo a separação. Quem não quis evoluir ou não acordou para esse processo de evolução, né, vai, como foi dito, né, da outra vez, eles vão reencarnar em outros planetas, vão ser convidados a se retirar, porque o planeta vai evoluindo com o homem. Aqui São Santo Agostinho fala, né, que à medida que o homem evolui, o planeta evolui com ele. Evolui tudo. A gente vai, o que a gente analisa? Analisa a ciência como avançou, a tecnologia avançada. Né? Hoje em dia a gente pode se comunicar aqui lá do outro lado do mundo, fazer um intercâmbio, conversar no momento exato. Então está acontecendo aqui, a gente não está olhando mais essas ondas que a gente não vê, né? E que transmite no celular, no computador, as mensagens que a gente quer passar naquele momento, a gente não vê. A gente não vê essas ondas, mas elas acontecem, né? E assim como o plano espiritual também está acontecendo aqui esse intercâmbio, todas essas energias, eles estão aqui, estão a todo momento perto de nós, trabalhando, e a gente interagindo com eles pelos nossos pensamentos. E aonde a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode interagir, né, com aqueles ainda negativos, né, inferiores, que só querem fazer o mal, ainda não estão prontos para o bem, né? E a gente pode sintonizar com eles, ficar mandando mensagem aí que nem um Wi-Fi, né, para eles. Assim como a gente pode mandar mensagem lá para os bons, para os que já evoluíram, né? E isso acontece através do nosso pensamento positivo. Então, as energias que circulam, elas acontecem, né? E à medida que a Terra vai evoluindo, essas energias vão se transformando, vai modificando. O homem vai modificando e as energias em torno vai modificando, e o mundo também vai modificando. E isso, né? Se a gente for analisar de 100 anos para cá, como as coisas aceleraram, né? Em forma de tecnologia. Então, tudo avançou muito. E a gente pensa assim, muitas pessoas negativistas dizem que o mundo não está evoluindo, que as coisas estão acontecendo cada vez pior, que há muitas guerras, que o mundo, a maldade está imperando, né? Que o bem vence. Engano. É muito engano, porque a gente assiste televisão, a mídia só mostra o lado ruim das coisas. Mas vai ver há 200 anos atrás como que era. Imagine como que era sair de um lugar para o outro, né? Como que era a vida das pessoas na época do Brasil colônia, como que era, a gente vê na história. Né? Até as vacinas não existiam, as pessoas não viviam muito tempo, até 40 anos, porque não existia, poderia morrer de um sarampo. Então tudo era muito mais precário. Então, vou analisar, o mundo evoluiu, o homem foi evoluindo em inteligência e as coisas em torno foram evoluindo, mudando, né? Melhorando. A gente pode se comunicar, usar essa tecnologia, se a gente quiser, por bem. Mas como a gente fala assim, a gente está interagindo com os espíritos, pode ser do bem, pode ser espíritos ainda inferiores, a gente faz isso interagindo lá na internet. Tem gente que tem a capacidade de ir lá, ficar lá xingando um ou outro lá no Face e falando aquelas coisas absurdas, perdendo tempo, né, vibrando ali. Então eles estão interagindo assim,
essas vibrações. Por aí a gente pode perceber que então as pessoas, muitos ainda não sabem usar desses recursos que hoje nos são dados, né? E é isso que a gente tem que perceber, que está evoluindo bastante. E aí cadê? Mas eu não vejo bem, eu não vejo. Mas como não ver? A gente vê tantas pessoas maravilhosas que de tempos em tempos encarnam no mundo, na Terra, né? Se a gente for analisar, for fazer uma busca, né? A gente, só do tempo de Jesus para cá, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, as que a gente conhece mais, Madre Teresa de Calcutá, né? Lá antes de Jesus, Elias, que anunciou a vida dele, e tantos outros profetas que a gente sabe que existiu. Kardec, que veio depois, né? Espíritos que vieram trazer contribuição, né, para nós, para que a gente pudesse aproveitar bem desses recursos. E tudo isso é providência divina. Não pensa que é ao acaso. Foi tudo lá estabelecido lá no plano espiritual. Deus envia, Jesus envia, né? E Jesus, o governador do mundo, está aí desde o começo da Terra, né? Ele planejou a Terra, trabalhou nela junto com a sua equipe e até hoje ele trabalha com nós. E assim como as outras moradas, né? A progressão dos mundos, né? Vai acontecendo. Então, a cada mundo, quando o nosso foi criado, já existiam mundos que estavam muito à frente, mundos celestes, mundos regenerados. Então, eles já estavam aí antes de nós, segundo Santo Agostinho, né? Já tinham evoluído, já estavam bem mais avançados que nós. Então, sempre vai sendo criado mundos e outros vão vindo para cá. Aqui tem várias categorias de espíritos. Existem aqueles que ainda estão, fala que a Terra é um hospital, uma penitenciária e uma escola, né? Então, existem aqueles que ainda estão voltados ainda do mal, porque pela misericórdia divina, né, no livro que fala, livro do Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, fala que o Brasil seria um celeiro, né, para auxiliar essas pessoas. Então a gente achava assim que, pela nossa ignorância, que seria um espírito só do bem, né, que seria tudo uma paz. O Brasil seria aquele cenário só do bem. Não, mas é porque aqui receberia espíritos ainda muito necessitados, muito doentes mesmo. Então é em contato uns com os outros que isso vai mudando. Mas vai chegando uma hora que essa separação do joio e do trigo, né, vai mudando. Porque o mundo regenerado predomina o bem, vai predominar. Não totalmente, mas já vai predominar o bem. Então, energeticamente, aqueles que não mudaram, não é uma coisa assim, eu vou ser expulso daqui porque eu não quis melhorar. Não, é porque energeticamente eles não vão conseguir mais viver aqui. Então, são trocas energéticas. As energias vão modificando e aqueles espíritos não vão ter mais condição de habitar aqui. Então, eles vão para outros lugares. Mas os espíritos, essas pessoas ainda muito voltadas para o mal, que estão reencarnando aqui, né, que são de facções, eles são inteligentes, muito inteligentes. Mas moralmente eles não evoluíram. Então, eles vão lá eles vão ser obrigados a modificar e até contribuir com o progresso, porque vai ser um choque muito grande, né? Que não vai ter esse progresso. Eles vão recomeçar, e é aí que eles vão modificar, é aí que entra a misericórdia de Deus. Então, essa é a grandiosidade do Criador, né? Que nos possibilita essa evolução, mesmo quando a gente ainda não está preparado para ela, mesmo quando a gente ainda não quer. Mas o sofrimento, a dor, a gente vê que na nossa vida, muitas vezes a gente não quer modificar, não quer melhorar, e vem a dor. E a dor, ela é uma
modificar. Eu pensei muito hoje, estava pensando no meu irmão caçula, descobriu que está com câncer. Eu fiquei triste, mas o meu irmão bebia muito, né? Sempre bebeu muito, não conseguia, a esposa, as filhas, todo mundo que tentava para ele parar, e ele não parava, né? E aí agora ele está com um câncer. Praticamente ele não vai mais, né? A gente já falou que ele não pode mais botar uma gota de álcool. Eu imagino que seja um sofrimento para aquela pessoa, né? Mas ele foi o que ele fez, né? Eu orando por ele, hoje pensei, né? Falei, como que é, né? E ele viveu uma vida muito boa, sempre teve um bom emprego, uma família ótima, né? Ele estudou, né? Aprendeu muito, então, mas tinha esse defeito. Bom marido, bom pai, assim, um irmão assim, muito mão aberta, até sempre que alguém está precisando, ele doava tudo, doava as coisas materiais, ele liga perguntando se está precisando, então ele sempre foi essa pessoa assim, mas fez muito mal a ele mesmo. E hoje, né, é aquilo que a gente tem que analisar muito, né? A gente destrói o nosso corpo e chega uma hora que vem a cobrança, né? Mas ele pode mudar, pode melhorar, pode aproveitar essa chance. É uma chance que Deus está dando a ele. Talvez até ele trabalhar nele tudo isso, né? E agora modificar. Já tem muita coisa boa, né? Mas ele vai ter que lutar, né? Eu me lembrei, né? Geralmente tem um índice de cura grande, né? Vai depender dele. Mas é isso, né? Então eu estou falando isso porque nós temos que ter muito cuidado, porque a gente vai tendo todas as oportunidades, chega uma hora que Deus vem com uma prova muito grande, né? A gente passa por essa prova, né? A misericórdia dele, para que a gente possa acordar a tempo. Que Jesus nos ampare agora, Senhor.